Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje trataremos do escândalo do Pandora Papers. E o que são os Pandora Papers? Pandora Papers é o nome que foi dado para um vazamento de mais de 11 milhões e 900 mil documentos que mostram a todos nós como empresários, artistas, políticos de vários países do mundo sonegaram impostos e esconderam esses impostos através de empresas offshore em paraísos fiscais. Tudo isso veio à tona graças ao trabalho, importantíssimo trabalho, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, os quais, diga-se de passagem, já há alguns anos vêm denunciando e publicando diversos levantamentos a respeito desse processo de evasão fiscal de inúmeros figurões do capital internacional e mostrando para todos aqueles que não fazem parte do jogo bruto do sistema internacional como é que o sistema financeiro acaba atuando para encobrir esses desvios, para encobrir estes crimes, certo? Para muitas vezes inclusive lavar o dinheiro destes figurões do sistema. Tudo isso ganhou uma força maior exatamente agora, neste segundo semestre, com a publicação dos chamados Pandora Papers. Vamos procurar aqui então, durante alguns minutos, esclarecer para todos, para que vocês possam entender qual é o nível de problema que esta situação nos traz. Além disso, vamos também poder mostrar aqui, depois de mais um escândalo, como é o comportamento das elites mundiais e, mais especificamente ainda, das elites econômicas brasileiras. Como eles gostam de rir na nossa cara. Para começo de conversa, é necessário entender o que vem a ser um paraíso fiscal. Os paraísos fiscais são fundamentalmente países, na sua imensa maioria pequenos países, que dentro da dinâmica do desenvolvimento econômico do capitalismo mundial buscam, como uma forma de sobrevivência na disputa pelo fato de serem extremamente frágeis dentro do sistema de trocas internacional, buscam o papel de abrir as suas fronteiras para que bancos assim de todos os países possíveis, montem agências dentro dos seus territórios, dos tais paraísos fiscais. E para montar essas agências, o que esses governos dos países oferecem a esses bancos? Oferecem taxas mínimas, baixíssimas, para que eles paguem, para que os bancos paguem ao país. Obviamente que com essas taxas baixíssimas, elas serão repassadas para os seus clientes. Então você vai ter clientes de vários lugares do mundo, felicíssimos, porque vão poder colocar o seu dinheiro dentro desses chamados paraísos fiscais, nesses locais, e ao colocar o dinheiro lá, vão pagar taxas muito pequenas, muito baixas. Mas há um outro segredo, há um outro elemento que é o mais importante ainda. Os governos desses países oferecem aos bancos, que por conseguinte vão oferecer aos seus clientes, sigilo total e absoluto. Não haverá identificação desse dinheiro. Consequentemente, os paraísos fiscais são atrativos para todo tipo de corrupto, para todo tipo de membro de crime organizado ou não. Todos aqueles que desejam dar uma lavadinha no seu dinheiro vão, obviamente, buscar os paraísos fiscais. Todos aqueles que querem enviar dinheiro para fora do seu país, sem que ninguém fique sabendo, vão buscar os paraísos fiscais. E, de vez em quando, muito de vez em quando, acaba aparecendo algumas figuras, algumas pessoas preocupadas com isso, que conseguem
fazer vazamentos monstruosos como esse dos Pandora Papers. A publicação, né, desses vazamentos, como já aconteceu alguns anos atrás, só para lembrar o caso dos Panama Papers, né, ou então o caso do Swiss Leaks, né, são casos que ganham um rumor durante algum tempo na imprensa, mas que infelizmente tendem a ser esquecidos, tendem a ser normalizados. Bom, como o nosso papel aqui é não normalizar absurdos, estamos explicando a vocês o que vem a ser esse tipo de situação e como as circunstâncias dessa situação vão afetar a vida de todos nós. O professor G.C. Souza, ele gosta, né, nos seus livros, ele cita uma expressão que me agrada muito. Ele diz que o sistema capitalista, inúmeras vezes, cria uma espécie de conto de fadas para adultos, e que parte substancial dos cidadãos acaba acreditando nesses contos de fadas. Esses contos de fadas servem exatamente para encobrir uma série de atividades bastante danosas à vida da maioria, da extrema maioria das pessoas. Um desses contos de fadas é exatamente a forma como o sistema financeiro internacional acaba normalizando a existência de países como os chamados paraísos fiscais e de empresas que são montadas para esconder o dinheiro nos paraísos fiscais, as chamadas offshore. Offshore, só para vocês terem uma ideia, é um termo muito interessante, né? Uma tradução literal do inglês seria fora da costa, né? E esse termo ele vem do passado, né, dos piratas. Os piratas que atacavam os territórios e extraíam, né, roubavam, surrupiavam os recursos, as riquezas, e iam guardar, na realidade esconder essas riquezas bem longe da costa, fora da costa, offshore. É daí, dessa situação verdadeiramente explícita de furto, que vem o nome das empresas offshore, que depois de tanto tempo acabam sendo normalizadas e vistas como algo perfeitamente legal e legítimo dentro do sistema capitalista internacional. Muito bem, os Pandora Papers mostraram para vários países do mundo, aliás, mostraram para várias populações de diversos países do mundo como inúmeras autoridades têm escondido dinheiro nos últimos anos em alguns desses paraísos fiscais. Nós vamos aqui citar alguns deles que são os mais importantes para nós brasileiros. Sim, porque há uma lista, obviamente, de brasileiros milionários que coloca seu dinheiro, que coloca seu capital em empresas, monta empresas offshore para esconder esse dinheiro em paraísos fiscais. E vale a pena que vocês acompanhem isso para entender um pouco de como tem funcionado o nosso sistema aqui no Brasil. Os dois casos mais emblemáticos não poderiam deixar de ser o do ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, o famoso posto Ipiranga do presidente Jair Bolsonaro. Sim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um arquipélago situado no Caribe que se presta a esse trabalho, né, a este serviço para o sistema financeiro internacional como paraíso fiscal. Pois bem, o senhor Paulo Guedes, antes de vir a ser ministro, alguns anos antes, ele que foi o fundador do banco BTG Pactual, lá na década de 1980. Pois bem, ele, senhor Paulo Guedes, extremamente milionário, resolveu colocar lá nas Ilhas Virgens, né, montar uma offshore e colocar cerca de 9.540.000 dólares ali, quietinhos, tá? Bem guardadinhos. Pois bem, a sua ideia era: vamos evitar os
as tensões, né, que existem no mercado brasileiro, e assim ele não iria perder dinheiro. Muito bem. No decorrer dessa história, o senhor Paulo Guedes foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o homem forte da economia no seu governo. Desde a eleição de Bolsonaro, Guedes passou a concentrar no Ministério da Economia algo que no passado estava disperso em vários ministérios. Por exemplo, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Então ele se transformou no superpoderoso ministro do governo Bolsonaro. Um homem com uma presença, né, com uma influência e com um conhecimento de tudo aquilo que estaria acontecendo na economia brasileira. Mais até do que isso, alguém com poder de decisão sobre a economia brasileira. Alguém com poder de decisão sobre diversas situações e circunstâncias da economia, como, por exemplo, a questão da valorização ou desvalorização do real, a nossa moeda. A luta para tentar manter o real mais forte ou menos forte. Junto ao senhor Paulo Guedes, outra figura importante é o atual presidente do Banco Central. Sim, o Banco Central, que tem papel fundamental em toda a macroeconomia de um país. Pois o atual presidente do Banco Central é um cidadão chamado Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, que carrega no seu nome o nome de seu avô, o mais famoso liberal da história brasileira. Roberto Campos, que também foi ministro lá no período da ditadura civil-militar de 1964. Roberto Campos, que de tão liberal defendia teses, né, de uma integração do Brasil em postura extremamente subalterna, submissa aos interesses dos Estados Unidos da América, muito parecido, diga-se de passagem, com Paulo Guedes e muito parecido com o que diz e pensa o presidente Jair Bolsonaro. Roberto Campos, o avô, era conhecido popularmente como Bob Fields, tamanha sua paixão por submeter a economia brasileira aos ditames dos Estados Unidos. Pois bem, Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, também tem offshore em paraíso fiscal, lá no Panamá. E o Pandora Papers mostrou que ele também colocou dinheiro tirado, certo aqui, certo do Brasil, lá na sua offshore. Muito bem. Você pode estar pensando, mas isso é ilegal? Não. Em princípio, colocar o dinheiro lá, o que os dois fizeram, está dentro da legalidade. Tá? Sim, um não era ministro da Economia, o outro não era presidente do Banco Central. Porém, prestem muita atenção. Quando eles assumem essa condição, ou seja, a condição de serem os principais comandantes da economia de um país inteiro, e, consequentemente, de serem responsáveis, diretos, por uma série de circunstâncias da macroeconomia, dentre as quais a questão da valorização ou desvalorização da moeda nacional, aí surge um problema incontornável. E que problema incontornável é esse, Renato? O problema, vou citar como exemplo o caso do senhor Paulo Guedes. O problema é que aqueles 9.540.000 dólares que estão lá guardadinhos, quando Paulo Guedes se transforma em ministro da Economia, e vamos lembrar que quando ele se transforma em ministro da Economia, o dólar valia R$ 3,85. Consequentemente, aquele dinheiro lá nas Ilhas Virgens Britânicas corresponderia, com o dólar naquele valor, correspondia lá, quando ele toma posse, a cerca de 37 milhões de reais. Muito bem. O senhor Paulo Guedes disse que faria de tudo para impedir que o dólar ultrapassasse a casa dos R$ 5, que inclusive se isso acontecesse é porque ele estaria fazendo um monte de besteiras. Pois bem, você que está ouvindo,
sabe muito bem que o dólar hoje está aí na faixa de R$ 5,37, 5,40, né? Variando para cima, um pouco para cima, um pouco para baixo. Pois a R$ 5,37, o que acabou acontecendo com a fortuna do senhor Paulo Guedes lá nas Ilhas Virgens? Aquilo que era cerca de 37 milhões quando ele tomou posse, hoje se transformou em 51 milhões e 300 mil reais. Vejam a valorização de mais de 14 milhões de reais ganhos, simplesmente porque o dólar subiu, e subiu de forma estratosférica. Todo mundo pode perceber, obviamente, que nós estamos diante de uma incompatibilidade monumental, para não dizer outra coisa. Uma incompatibilidade fundamental. Como podem os principais responsáveis pela economia de um país lucrar com a alta do dólar e lucrar milhões, exatamente em um momento em que nós temos no nosso país cerca de 19 milhões de pessoas passando fome? Um país que retornou ao mapa da fome neste momento. Pois bem, esse é o grave absurdo que os Pandora Papers nos mostram aqui a nós brasileiros. Assim como tem mostrado em outros países para outras populações, como autoridades dos seus países também têm jogado esse dinheiro, escondido o seu dinheiro em lugares como esses aqui citados. Infelizmente, para nós brasileiros, não é o primeiro absurdo que está na biografia do Sr. Paulo Guedes como ministro. E eu nem vou falar aqui, nem vou perder meu tempo ou cansar vocês com as frases terríveis, elitistas, contrárias a empregadas domésticas e outros que ele gosta de fazer, gosta de falar. Não é disso que eu vou falar. Eu vou falar de um outro escândalo que ficou bastante camuflado, que vem de julho de 2020. Sim, julho do ano passado, há mais de um ano. E que, infelizmente, a grande mídia, muito fiel ao pensamento do Sr. Paulo Guedes, deixou bem quietinho. Publicou apenas e tão somente notinhas, mas que nós aqui temos a necessária função de relembrar. Em julho de 2020, o Banco do Brasil fez uma negociação única em toda a sua história. Em toda a sua história. Desde que foi fundado lá no século XIX. O Banco do Brasil, sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes, fez uma negociação com um banco específico. O já citado por mim aqui, BTG Pactual. Sim, aquele que Paulo Guedes ajudou a fundar lá na década de 1980. O Banco do Brasil vendeu uma carteira de crédito, ou seja, um conjunto de empréstimos no valor de 2 bilhões e 900 milhões de reais. 2 bilhões e 900 milhões de reais, quase 3 bilhões de reais, ele vendeu para o banco BTG Pactual. Vendeu os créditos, ok. E vendeu por quanto? Vendeu por cerca de 371 milhões de reais. Isso sem descontar os impostos. Descontando os impostos, no final das contas, o que sobrou para o Banco do Brasil foi perto de 300 milhões de reais. Pessoal, preste bem atenção. O Banco do Brasil vende algo que vale quase 3 bilhões por 300 milhões. E vendeu para um banco que
lá no passado tinha ligação estreita com o ministro da Economia. Esse caso era caso para ser destacado, era caso para ser debatido de forma intensa por toda a mídia e por todos os brasileiros. No final das contas, repito, ele ficou aí guardado em algumas situações e algumas circunstâncias, né, divulgado apenas e tão somente por uma pequena parte dessa mídia. Nós teremos, né, na descrição, vocês vão poder ver a documentação a respeito desses casos. Pois bem, percebam então que o senhor Paulo Guedes já tem um histórico concreto de situações e de circunstâncias muito, mas muito negativas e extremamente, no mínimo, vamos dizer, questionáveis para quem comanda a economia de um país. Mas por quê? Por que que, seja lá o caso da venda de créditos para o BTG Pactual, seja o atual dos Pandora Papers, por que que tão pouca mídia, tão pouca divulgação eles têm tido? Talvez seja, no caso dos Pandora Papers, talvez seja porque lá nos Pandora Papers várias figuras, várias pessoas ligadas aos grandes grupos de mídia também têm os seus nomezinhos lá, porque também montaram offshores, porque também têm o seu dinheiro em paraísos fiscais. O que foi divulgado pelos Pandora Papers é que, por exemplo, membros da família Marinho, os donos da Rede Globo, têm lá o seu dinheiro em paraíso fiscal. Que, por exemplo, membros da direção, né, donos da Rádio Jovem Pan, a principal veiculadora da extrema-direita, né, de informações, tem dinheiro guardadinho lá em paraísos fiscais. E vários outros, certo? Pessoal da RBS, lá do Rio Grande do Sul, né, de todo o sul, aliás, do Brasil, certo? Gente da Editora 3, aqui de São Paulo. Ou seja, várias figuras da mídia ligadas a esse tipo de situação. E, portanto, não querem divulgar muito, porque talvez não queiram também mostrar que o seu rabo está preso. Outra coisinha importante a se destacar, que, aliás, é mais importante ainda. Esconde-se, né? Tapa-se o sol com a peneira, deixa-se de lado a divulgação a respeito dessas incongruências do ministro Paulo Guedes, fundamentalmente porque os grandes grupos midiáticos têm uma afinidade ideológica enorme com este neoliberalismo do ministro Paulo Guedes, com este tipo de ação de um Estado em defesa de uma elite contrária aos interesses da maioria. Assim nós vamos seguindo. O que cabe a nós é ficarmos atentos, é prestarmos atenção, é nos informarmos a respeito desse tipo de situação, para que não sejamos feitos de tolos mais e mais e mais uma vez. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo.